Direção de estúdio é de Simval Lopes. E nesta primeira hora aqui do programa, nós temos as participações do Charlie Pereira para falar de esporte. Também tem os destaques do nosso portal com a Ananda Leonel. E vamos falar também sobre o Dia da Previdência Social, ainda hoje aqui no Tom Maior. Mas o nosso primeiro assunto é para falar que hoje, dia 24 de janeiro, também é celebrado o Dia Internacional da Educação. Para falar então sobre esse assunto e também sobre os desafios de motivar o ensino nesse momento ainda de incertezas devido à pandemia da Covid-19, nós recebemos aqui no estúdio a diretora de Educação e Cultura da Infância do Instituto Alana, a Raquel Franzin. Raquel, boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui à nossa programação. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todas e todos que nos assistem e nos acompanham. Quem também vai participar desse bate-papo aqui com a gente é a Lívia Bailão, está conectada conosco. Oi, Lívia, boa tarde, tudo bem? Oi, Jéssica, boa tarde. Estava com saudade de você aqui no Tom Maior, viu? Também, viu, Lívia? Agora estou recuperada, estou pronta aqui de novo. Isso, muito bom. Um grande abraço para você e para toda a equipe do programa, da produção. Obrigada, Raquel, por estar aqui conosco e quero deixar um grande abraço para todos e todas que nos ouvem e acompanham pelas plataformas do Sistema SAI. Vamos lá, então, começar nosso bate-papo, Raquel. A gente sabe que a pandemia da Covid-19, ela provocou um verdadeiro caos aí na educação. Nós temos aqui alguns números que foram divulgados hoje pela ONU, que mostra que cerca de 1 bilhão e 600 milhões de estudantes viram seus estudos interrompidos por essa crise que, infelizmente, ainda não acabou, né? São muitos impactos causados pela pandemia na educação. E eu queria perguntar para você, o que a gente pode aprender, né, com toda essa crise, com todo esse período? A educação vai conseguir recuperar todos esses prejuízos causados ultimamente, Raquel? Bom, boa tarde, Lívia, também. É importante dizer que a gente está adentrando o terceiro ano da pandemia da Covid-19 e até o início da pandemia, no mundo todo, a gente já tinha uma crise da aprendizagem instaurada em grande parte dos países. Isso significa que a gente tem ainda milhares de crianças que não têm o seu direito à educação garantido, elas sequer chegam às escolas, mas a maioria das crianças e adolescentes que estão nas escolas não conseguem se beneficiar do ponto de vista da aprendizagem. Isso não é responsabilidade dos próprios estudantes. Isso tem a ver com as políticas educacionais e com um compromisso de todos os países com a redução das desigualdades raciais, econômicas, desigualdades de gênero, que vem deixando algumas crianças para trás e poucas crianças conseguem, de fato, usufruir todo o potencial que a educação escolar pode promover. Então, o que a gente tem hoje, nesse terceiro ano de pandemia? Mais uma vez, um alerta para que tomadores de decisão, que políticos, que secretários, que as famílias, estudantes, não abandonem seus estudos, porque nesses 2 primeiros anos a gente teve, sim, um maior risco de abandono e evasão escolar aumentados, e aquelas crianças que conseguiram acompanhar um pouco, a gente sabe que essa aprendizagem não foi como ela deveria acontecer. Então, no ensino remoto, as crianças perderam oportunidades de aprender melhor. Vocês podem pensar assim, a gente vai conseguir recuperar? Nada no desenvolvimento humano é perdido. Só que para a gente conseguir recuperar os mais de 178 dias de escolas totalmente fechadas no Brasil, para a gente conseguir recuperar a aprendizagem deficitária que aconteceu nesse período, para a gente conseguir recuperar a saúde mental de crianças e adolescentes que sofreram muito nesses anos, a gente vai precisar de um compromisso ainda maior de toda a sociedade,
não só das famílias, em especial de quem hoje está nos cargos de poder nas secretarias de educação, tanto nos municípios, nos estados e na União, no governo federal. Esse compromisso, ele é urgente, ele vem sendo, a depender do ente federativo, maior ou menor. Então, a gente teve municípios e estados mais à frente da educação e uma resposta muito deficitária da União nesse período, e a gente não vai conseguir cumprir com o direito à educação escolar se a gente não tiver um pacto, uma aliança verdadeira de compromisso com a saúde mental, com a proteção dos estudantes e com a aprendizagem. A aprendizagem pode se recuperar, só que a aprendizagem, para ser recuperada, precisa ter muito investimento, não é só investimento financeiro, mas investimento social. E isso a gente precisa de um esforço coletivo. Um problema tão grave, né, Lívia e Jéssica, não vai ser superado numa perspectiva individual e nem só com o esforço das famílias. Jéssica? Fica à vontade, Lívia. Eu queria perguntar aqui para você, Raquel. O título da nossa matéria é assim: os desafios de motivar o ensino em mais um ano de incerteza. Você comentou que antes da pandemia já vem se vivendo uma crise da aprendizagem. Aí, eu queria perguntar para você, assim, é uma dúvida que me cala aqui. O que compromete a motivação é a incerteza que a pandemia trouxe, ou nos países, você comentou da desigualdade de oportunidades e de aproveitamento, né? Nos países onde a gente consegue, nas sociedades que conseguem se organizar melhor para ofertar a educação, há motivação, e essa motivação tem a ver com a desigualdade de oportunidades, ou não, é um formato de educação que já está obsoleto, e no mundo onde hoje a cultura é outra, de tecnologia, gamificação e acesso à informação muito rápida, o ensino precisa ser revisto e aí então se desmotiva o estudante. Como que é? Ou é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Como é essa desmotivação? Ela não vem só com a pandemia, ou veio com a pandemia? Essa é a minha questão. É uma excelente questão, Lívia, deve ser uma questão de muitas famílias e de muitos aqui dos nossos ouvintes. É tudo isso junto e misturado, o que torna a situação complexa, por isso a necessidade de um esforço coletivo. Então, até o início da pandemia, essa crise de aprendizagem que eu mencionei, ou alguns especialistas chamam também de pobreza de aprendizagem, tem a ver, sim, com as mudanças sociais que a gente vem vivendo nos últimos anos, o avanço das tecnologias de comunicação e informação. Elas mudaram as nossas vidas e elas atravessam a vida das crianças e adolescentes. E por isso também o ensino, a aprendizagem precisa mudar, precisa dialogar com esse cenário de tecnologias de informação e comunicação. Mas até então as crianças e adolescentes no mundo todo não era por isso que elas não vinham aprendendo, ou só por isso. As desigualdades socioeconômicas são o fator de maior desmotivação de adolescentes e de crianças, ou de abandono, né, de crianças e adolescentes da escola. Porque quando você passa fome, quando você tem uma situação familiar bastante vulnerabilizada, quando o Estado, né, quando o governo deixa de alcançar essas condições básicas de vida, é muito difícil você apostar que a escola, que a educação vai trazer um retorno para a tua vida. A gente sabe que a educação, ela leva tempo para surtir efeitos. São mais de 9 anos para a gente ter aí, né, pensando na educação básica, da educação infantil e ensino fundamental, são mais de 9 anos para a gente ter efeitos. Então,
quando se está com pressa de comer, quando se tem uma vida muito precarizada, o Estado precisa ter políticas de assistência muito consolidadas para que os estudantes não abandonem a escola e procurem o trabalho ou procurem ajudar dentro de casa. Isso acomete principalmente as meninas. As meninas, elas muitas vezes precisam abandonar os estudos para ajudar dentro de casa com os outros irmãos ou para assumir tarefas domésticas. Então, essa é uma desigualdade de gênero, né? Agora, além disso, então, além desses fatores socioeconômicos que influenciam a vida familiar, a gente também pode dizer que a educação, ela nos últimos anos, né, comparada aí a outras profissões, ela muitas vezes não acompanha as transformações sociais. Então, quando uma escola não faz sentido, quando a educação ela não ajuda o estudante a construir significado para o processo de aprender, é também muito difícil ele apostar nessa vivência que vai levar tantos anos na vida dele. Porque muitas outras coisas para um adolescente, para uma criança, fazem significado. O brincar, o estar na rua, o conviver com os amigos, interagir por meio de redes sociais. A escola precisa também construir significado para aprender. Então, são dois fatores bastante grandes, mas bastante possíveis de serem transformados. Com a pandemia, a gente observou que se dentro da escola já era desafiador, fora da escola é ainda pior. Então, o chamado agora é início de ano, vamos buscar cada criança e adolescente para fora da escola e vamos ajudá-los a construir sentido para a trajetória escolar, que não vai trazer resultados a curto e médio prazo, mas na perspectiva de futuro, não há futuro individual e de sociedade sem uma educação de qualidade garantida. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Raquel Franzin, diretora de Educação e Cultura da Infância do Instituto Alana. Estamos conversando sobre o Dia Internacional da Educação. Raquel, embora seja fundamental neste momento que a gente está passando, né, retornar às aulas presenciais, abrir as escolas novamente, não é uma medida suficiente, né? Que tipo de ações e de apoio é necessário para esses alunos, para esses estudantes, para a gente conseguir recuperar toda essa educação perdida? Importantíssima essa pergunta que você traz, Jéssica, porque nesse terceiro ano de pandemia a gente inicia já com uma excelente notícia, que primeiro é a vacinação de crianças entre 5 anos e 11 anos, os adolescentes já foram contemplados o ano passado. Então, a primeira medida é as escolas públicas e privadas, as famílias, aderirem à campanha de vacinação. E por que isso é importante? Primeiro porque vacinas salvam vidas, elas não vão controlar a transmissão da Covid, mas elas vão evitar que casos graves acometem as crianças e adolescentes, como a gente vem vendo esse número subir à medida que a população adulta passou a ser mais vacinada. Então, a primeira medida é voltar à escola em 2022, é voltar à escola com adesão à campanha de vacinação. O Brasil é um país de muito sucesso a outras campanhas de vacinação e, nesse momento, além da Covid-19, há aproximadamente 10 anos, a cobertura vacinal de crianças e adolescentes declinou no nosso país. Então, outras doenças como sarampo, catapora, meningite, que são aquelas doenças rotavírus, aquelas doenças que o Plano Nacional de Imunização dá conta da vacinação das crianças, importante as famílias levarem seus filhos e atualizarem as cadernetas de vacinação. Os
escola é um espaço coletivo e não se faz educação sem saúde. Saúde é importantíssimo. Esse é um primeiro passo, então. Um segundo passo é que a recuperação da aprendizagem dos estudantes precisa ser o grande compromisso das escolas e das redes de ensino nesse ano. Esse ano a gente tem um cenário melhor com a vacinação tanto da população adulta quanto da população infantil. Por isso, estar na escola significa estar na escola recuperando os 178 dias de escolas fechadas e o tempo de aprendizagem remota. Isso acontece em uma semana? Não. Isso acontece em um mês? Também não. Os currículos escolares precisam ser absolutamente transformados para durante todo o ano esse processo de aprendizagem ser recuperado. Um outro ponto importante é que as escolas sempre foram equipamentos de proteção social dos estudantes no Brasil. Isso significa o quê? Muitas vezes na escola que o caso de agressão, de violência contra crianças e adolescentes é identificado. Muitas vezes na escola também o lugar onde a gente consegue identificar crianças que têm situações de saúde que precisam ser encaminhadas à unidade de saúde de referência do bairro. Então, nesse início de ano, é fundamental que escolas e famílias se unam e também as políticas municipais e estadual, com todo o apoio da União, que essa identificação e encaminhamento de questões de saúde, tanto física quanto saúde mental, sejam encaminhadas aos serviços de saúde. E eu destacaria aqui também um outro aspecto que tem a ver com a nutrição. Esses 178 dias de escolas fechadas afetou uma parte de estudantes e adolescentes, de crianças e adolescentes no Brasil, que contavam com a escola para ter refeições. A gente tem um aumento da pobreza e da fome visto em todos os cantos do país. E isso afetou demais as crianças. A gente precisa, então, nesse reinício de aulas, não só melhorar o esquema nutricional de crianças e adolescentes com a oferta de alimentos dentro da escola, mas também saber identificar casos de desnutrição que podem ter aumentado nesse período e que nesse período de tanta fome, de tanta pobreza no país, a gente precisa, não só as escolas, mas aí toda a Secretaria de Educação, Poder Público, agir junto com as famílias. A escola é um espaço para os estudantes comerem e se alimentarem, mas ele não pode ser o único espaço. Então, políticas de assistência social, políticas de saúde precisam acompanhar agora esse retorno às aulas. Ou seja, a solução ela parte de vários lados, mas essa aliança dá conta de efetivar o direito da criança e do adolescente na escola e condições para que eles não abandonem, né? Assim, com comida no prato, com vacina no braço, com atenção à aprendizagem, ninguém abandona a escola. A não ser casos muito específicos que envolvem também outros fatores, como conflitos civis, violência, mas a grande maioria da população, tendo esses 3 aspectos assegurados, vai à escola, permanece na escola. Raquel, infelizmente o nosso tempo hoje acabou. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade sua de sempre nos atender aqui no Tom Maior e até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e todas vocês, Lívia, Jéssica, e que esse dia possa a gente não só celebrar, mas se comprometer com a educação no Brasil das nossas crianças e adolescentes. Boa tarde, boa